Bom, gente, olá. Aqui é o Matheus, professor de vocês de Geografia. Nós estamos indo então para a nossa quarta sessão de vídeos, agora com a temática de climatologia, tá? E dentro dessa sessão a gente vai abordar alguns temas importantes para a gente entender o clima, como a diferença entre o tempo e o clima, as zonas climáticas, como funciona o comportamento, a dinâmica climática no planeta e principalmente no Brasil. Tá? Nesse primeiro vídeo, então, a gente vai fazer uma breve introdução, vai falar sobre os hemisférios e as zonas climáticas, e vai falar sobre a atmosfera e fazer alguns apontamentos também sobre as estações do ano. Então a gente sempre gosta de começar introduzindo a climatologia, fazendo essa brincadeira diferenciando o tempo do clima, né? Às vezes a gente confunde os dois termos, então para tentar diferenciar um pouco isso, a gente pode imaginar o tempo como sendo uma coisa mais particular e momentânea. O tempo ele é a forma como o dia está, tá? Na atmosfera. Por exemplo, o tempo pode estar chuvoso, o tempo pode estar ensolarado, pode estar nublado. Tudo isso que acontece durante o dia, de momento, é o tempo. E o clima funciona como se fosse um conjunto de tempos, onde é tirada aí uma média e a gente estabelece que o clima é de uma determinada característica. Então a gente pode falar que o clima de determinada religião é quente, o clima é frio, né, dependendo da região, ou da estação do ano em que a gente se encontra. A gente também pode falar que uma estação tem um clima quente, como é o verão, um clima mais ameno, como é o nosso outono, né? E mais frio, como no inverno. Então, essa é basicamente a diferença entre o tempo e o clima. A gente vai continuar então falando sobre como funciona a dinâmica climática no nosso planeta, e para isso a gente precisa entender algumas características muito importantes para entender como é esse comportamento, né? O clima ele é estabelecido a partir de uma relação do Sol com o planeta Terra. E, bom, algumas dessas características são as citadas aqui, né? Os hemisférios e as zonas climáticas. A gente viu em cartografia como é dividido o planeta em trópicos, né? O trópico de Câncer, trópico de Capricórnio e ainda paralelos e meridianos. Então agora a gente vai utilizar isso para tentar entender as zonas climáticas ou térmicas. Tá? O planeta, como ele é uma circunferência, né? Ele tem esse formato esférico, a relação dele com o Sol, vamos imaginar que o Sol esteja aqui, ela não é toda linear, não é toda igual. A luz que incide sobre o planeta, ela não é toda com a mesma intensidade. Por ser uma esfera, essa zona do meio aqui, que é a chamada zona tropical, que fica entre os trópicos de Câncer e de Capricórnio, é a zona que mais recebe essa incidência da luz solar e da energia solar, tá? Da radiação do Sol. Conforme a gente se afasta desse centro, a zona ela vai recebendo um pouco menos de radiação, né? Então são as zonas chamadas zonas temperadas, onde a gente tem a zona temperada norte e a zona temperada sul. E mais para a extremidade do planeta, né? As extremidades do planeta, nós temos a zona polar ártica no hemisfério norte e a zona polar antártica no hemisfério sul, que são as zonas que menos recebem incidência da radiação solar. E, por consequência, são as zonas onde a gente vê a maior quantidade de gelo e neve, né? São regiões muito frias. Então, aqui a gente tem algumas dessas características, né? As zonas polares, Ártica e Antártica, que são as áreas mais frias, caracterizadas pela baixa radiação solar e, consequentemente, de raios ultravioleta. Isso está na apostila de vocês, tá, gente? Temos as zonas temperadas, onde as 4 estações elas são bem definidas, né? Porque a radiação que chega do Sol ela não agride tanto e mantém um certo equilíbrio de uma forma que as estações elas fiquem bem definidas. E as zonas tropicais, que são
onde ocorre a maior incidência, as maiores temperaturas, que é onde boa parte do Brasil fica, por isso nós temos um clima tão quente, e por outros fatores que a gente vai citar mais para frente. Seguindo, nós temos ainda as estações do ano. Elas são divididas em 4 estações, né? Vocês sabem, o outono, inverno, primavera e verão, e elas acontecem por um determinado motivo, na verdade, um conjunto de motivos, né? O principal é que a Terra ela tem esse eixo de inclinação, que vocês podem ver aqui, ó, indicado. Ela não gira na vertical, né? Ela tem esse eixo de inclinação, onde ela gira inclinada. Então, o que acontece? Por conta desse eixo de inclinação, e vocês sabem, e o movimento de translação, que é o movimento da Terra em torno do Sol, o Sol também irradia de forma diferente nos hemisférios norte e sul. O que isso quer dizer? Por conta desse eixo de inclinação, em um determinado momento do ano, o Sol atinge com mais energia um dos hemisférios. Então, tomando dezembro, por exemplo, é onde o Sol ele irradia sobre o hemisfério sul com maior intensidade, né? Gerando o que nós conhecemos como nosso verão. Enquanto que no hemisfério norte, essa época do ano é o inverno, né? Começa o inverno. A virada para essa estação é chamada de solstício, porque é quando o Sol ele irradia justamente com essa maior inclinação, tá? Quando acontece em junho é o contrário do que acontece em dezembro, né? Então é o verão para o hemisfério norte e para a gente do hemisfério sul é o nosso inverno. Como a gente está numa zona tropical, isso significa que o nosso inverno não é tão frio quanto os da zona temperada, né? Então, por isso nós não temos uma estação tão demarcada. Afinal de contas, o Sol, apesar de irradiar um pouco menos em comparação com esse hemisfério norte, ele ainda atinge o centro aqui dessa esfera com maior intensidade. Então nós temos os dois solstícios, né? Solstícios. O solstício acontece em junho e em dezembro. E aí vocês entendam que no hemisfério norte, se é verão, para o hemisfério sul é inverno. Se no hemisfério sul é verão, no hemisfério norte é inverno. Nós temos ainda o equinócio, que também acontece 2 vezes por ano, que é a transição da primavera para o outono ou do outono para a primavera, a depender do hemisfério também. Ele acontece, então, em março, né, no dia 21 de março, e o outro caso entre 22 e 23 de setembro. O equinócio, ele já é diferente do solstício, é uma forma em que o Sol ele irradia sobre a Terra sem tanta diferença de inclinação, né? O eixo de inclinação, vamos supor que o Sol esteja aqui, né? Ele, em vez de estar assim, o Sol vai irradiar como o Sol irradia no solstício, sobre essa inclinação dessa forma, assim, né? Bastante inclinada. No equinócio acontece de outra forma, né? Como se o eixo estivesse para lá e a Terra rodando aqui, e o Sol vai irradiar mais ou menos na lateral desse eixo de inclinação e não diretamente sobre ele. Então a luz ela irradia com mais equilíbrio, com mais regularidade, né? Por isso é chamado aí de equinócio. Então aqui nós temos as características do solstício e do equinócio. E aqui para a gente visualizar um pouco melhor também, ó, temos o plano da elíptica aqui, que é o movimento aí, que é o sentido em que a Terra vai rodando, né, girando ao redor do Sol. Vocês podem ver aqui que o Sol ele irradia então dessa forma diferente. E aqui embaixo, para visualizar um pouco melhor e mostrar para vocês que existe outro fator que interfere, né? É o afélio e o periélio. Esse movimento que a Terra faz ao redor do Sol ele não é todo linear também, não tem a mesma distância daqui para cá quanto daqui para cá. Essa distância ela é desigual.
ela é maior para esse lado do que para esse lado, como vocês podem ver a distância, né, que a Terra percorre e a distância da proximidade da Terra com o Sol ela é diferente dos dois lados. Com a distância mais afastada, nós damos o nome de afélio. Já a distância mais próxima, mais perto, a gente chama de periélio. Seguindo ainda, nós temos as camadas atmosféricas, que são 5 camadas, né? São camadas de gases que recobrem todo o planeta, né? Então essas camadas elas são divididas em 5, cada uma delas com as características. A apostila ela tem bastante detalhada para vocês, né? Então vou falar um pouco sobre as características de cada uma delas. Começando pela camada mais próxima da Terra, que é a troposfera, né? Ela é a camada então mais próxima da Terra, é a que tem a menor temperatura em relação à camada anterior, né? É a camada onde ocorrem os fenômenos climatológicos, então uma boa parte deles, né? As chuvas, os ventos, todos esses fenômenos eles ocorrem dentro da troposfera, que é o principal foco de estudo da climatologia. Os aviões, né, alguns outros meios de transporte que voam, eles se locomovem dentro ainda da troposfera e é a de maior extensão na linha do Equador. Seguindo, nós temos a estratosfera, que tem uma temperatura maior, né? Dentro dessa camada que a gente encontra a camada de ozônio, que é um conjunto de gases de ozônio, né, que recobrem todo o planeta Terra. Esses gases, essa camada é importante para a gente conseguir reter calor dentro do planeta. Eu vou falar um pouco mais para frente sobre isso quando a gente falar sobre a dinâmica de aquecimento da Terra. Por conta dessa concentração de gases, então ela é uma camada mais quente, né? Seguindo, nós temos a mesosfera, que é já na metade do caminho entre todas elas, né? Entre todas as camadas. É onde ocorrem alguns fenômenos astronômicos, né? Então a gente tem meteoros, nós temos ainda a aurora boreal, ela acontece dentro da mesosfera. Ela tem ainda as menores temperaturas da atmosfera, por ter um conjunto de gases um pouco menos denso, né? Um pouco menos condensado. Seguindo ainda, um pouco mais afastada, nós temos a termosfera, onde a temperatura volta a subir, né, por conta da absorção da radiação e a presença de oxigênio, que concentra então esse calor. Por isso também ela é chamada de termosfera, ela é uma camada mais quente. É ali que se encontra a ionosfera, que é uma região muito eletrificada, né? Então a gente tem a descrição aí, eletrificada por concentração de íons e elétrons livres. Isso facilita com que algumas ondas se locomovam, como por exemplo as ondas de rádio. Os próprios satélites também, né, eles se localizam nessa termosfera, porque isso facilita o contato, tá? Então, de algumas linhas de comunicação. Tá? Então, as ondas de rádio elas se locomovem pela ionosfera, os satélites também, e tudo isso é uma região que se concentra dentro da termosfera. E por fim a exosfera, né, que é a mais afastada ainda, é um campo magnético que retém todas essas camadas. É onde a gente pode ver ali na ilustração um foguete voando, né? É onde vão então os astronautas conseguem, é onde eles chegam, né, após passar por todas essas camadas.